início do ano tem gente que faz muito planejamento, né? A gente já tem gente que no finalzinho já começa, quer mudar de vida e geralmente isso envolve também o mercado de trabalho, né? Algumas pessoas buscam um novo emprego para mudar de área ou outras terminam sendo demitidas por motivos da empresa. Pois é, independente da situação, é muito importante você entender quais são os seus direitos ao ser demitido, a gente espera que não, ou então, se for o caso, de pedir demissão. Por isso, na dúvida, pergunte. O trabalhador com carteira assinada que é demitido ou pede para sair da empresa deve se atentar que os direitos e as verbas trabalhistas mudam, dependendo de como se dá a rescisão do contrato de trabalho. E para falar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a advogada Thaís Delfino. Boa tarde, seja bem-vinda e um feliz ano novo para você, viu, doutora? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Fábio, a todos os espectadores. É um prazer enorme estar aqui, começar o ano, né, com esse tema tão importante para todos os trabalhadores. Sem dúvida. Pois é, ó, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, faz o seguinte, manda mensagem pra gente no zap 991050400. É fácil demais, viu? Agora a gente já começa com a pergunta: quais são os tipos de demissões, doutora? Pois é, quando a gente fala do lado da empresa, né, a empresa ela pode despedir o empregado por justa causa ou sem justa causa. Certo? Então, a justa causa é aquela situação mais grave. E aí, também, já falando um pouco das verbas, enfim, as verbas são mais reduzidas, porque aí, nesse caso, o trabalhador, ele deu uma justificativa para a demissão. E essa modalidade é mais gravosa, né, para o empregado. E as dispensas sem justa causa, que acaba sendo a mais comum, ainda bem, né? A dispensa sem justa causa, que é quando a empresa demite o trabalhador e não precisa apresentar uma justificativa. Então, nesse caso, o trabalhador tem direito às verbas rescisórias na integralidade, né? E aí, pelo lado da empresa, seriam essas situações. Já o empregado, ele pode pedir a demissão também, pedido de demissão. E nesse caso de pedido de demissão, ele também vai ter a redução de algumas verbas trabalhistas que ele deixa de receber. E a rescisão indireta, que é quando o trabalhador ele dá a justa causa na empresa. E aí é semelhante à dispensa sem justa causa, a questão das verbas rescisórias que o trabalhador tem direito. Então, basicamente, são essas modalidades. Também inclui, né, desde a reforma trabalhista, a gente tem a inclusão daquela modalidade que é o acordo mútuo, que ainda é um pouquinho polêmica, mas existe e também tem previsão legal. Muito bem. A gente vai entender cada uma dessas modalidades através de telinhas. A gente gosta muito disso por aqui no Correio da Tarde, né, Fábio? Porque deixa mais didático, mais fácil de você que está em casa entender. Então, nessa primeira telinha, a gente vai mostrar quais são os direitos quando o trabalhador pede demissão, tá? Então, direitos ao pedir demissão. Tem saldo de salário aí, tá? Férias vencidas, mais 1/3. Férias proporcionais, mais 1/3, e o 13º salário proporcional. Esses são os principais direitos do trabalhador que escolhe, que pede essa demissão, né, doutora? Exatamente. Ele está pedindo para sair da empresa. E aí tem essa questão, inclusive, aí não cita a questão do aviso prévio, porque como ele está pedindo a rescisão, ele pode ter que pagar o aviso prévio à empresa. Olha. Porque eu tenho que avisar previamente. Então, funciona para os dois lados. Tanto a empresa tem que me avisar previamente, quanto eu, em caso de pedido de demissão, também tenho. Então, de fato, essas são as verbas devidas nesses casos de pedido de demissão. E um outro ponto importante, não tem direito a seguro-desemprego, que é importante. O saque do FGTS também fica retido. Sim. Fábio falou lá no comecinho, né, que algumas pessoas, sobretudo nessa época, né, de comecinho do ano, fazem muitas metas, querem até mudar de áreas mesmo que seja, ou de área de trabalho, né? Sim. O trabalhador, quando pede demissão, ele precisa justificar esse pedido ou apenas pede a demissão mesmo? Não. Assim, se é um pedido de demissão, ele não precisa ter uma justificativa, essencialmente. Seria, assim, um pedido, uma justificativa se fosse uma rescisão indireta. Porque aí seria uma justa causa na empresa. Eu estou dizendo assim, não é que eu queira sair da empresa, é que a empresa está me dando um
motivo para sair. Certo. Aí seria uma rescisão indireta, mas se a empresa ela descumpre algum direito desse trabalhador, né? Deixa de cumprir algum direito, deixa de pagar salário, depósito de FGTS, enfim. Aí nesse caso sim, mas para eu pedir para sair da empresa, não precisaria de um motivo específico. Eu posso querer sair. Tá comunicando. Comunicar. Só comunicação. E nós temos uma telinha de WhatsApp aí, o povo já está interagindo, mandando mensagem pra gente. Bora ver? Solta na tela, produção, por favor. Olha só. Gostaria de saber sobre rescisão indireta. Qual o prazo determinado para sair? Parece que estava adivinhando, né? Porque a gente bem. acabou de falar sobre esse assunto. Se existe um prazo também, né, doutora? É bem interessante, porque sempre é um ponto que tem muitas dúvidas, a rescisão indireta, né? O que acontece na prática da rescisão indireta? Ela acaba sendo formalizada judicialmente, né? É feita uma ação trabalhista para esse pedido de rescisão indireta. E aí, o trabalhador... Depende muito, varia muito da situação processual. Às vezes, a relação de trabalho ela é insustentável, então a pessoa já entra com a ação e já deixa de trabalhar, a depender da situação. E alguns trabalhadores aguardam a finalização da ação, né, para sair efetivamente do trabalho. Então, tem essa questão da ação, da situação concreta mesmo, no caso concreto. Mas, em regra, a rescisão indireta ela é judicial, ela é feita judicialmente, até para apresentação desse motivo, desse justo motivo. Muito bem. Pois é, nós temos uma telinha aí com direitos de demissão sem justa causa, não é isso? Coloca aí, vamos ver. Direitos na demissão sem justa causa. Aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional, saque do FGTS, multa de 40% sobre o FGTS e também o seguro-desemprego. É uma série de benefícios a mais para o trabalhador que sofreu a demissão, não é verdade? Exatamente, porque ela ampara esse trabalhador. Ele não está esperando e, de repente, ele tem esse contrato finalizado, né? Então, sem uma justa causa, ele não motivou. Então, por isso que ela tem uma proteção maior. O trabalhador ele tem acesso a mais direitos, né? Amplitude dos direitos, FGTS, seguro-desemprego, a multa de 40%, que é um ponto geralmente que é o principal, que todo mundo vai, e a multa de 40%? Então, nesse caso de dispensa sem justa causa, o trabalhador tem direito a essa multa, que é sobre o valor, né, que foi depositado dos FGTS dele lá, durante o vínculo de trabalho. A doutora Thaís vai continuar aqui com a gente para responder mais dúvidas, inclusive falar sobre demissão com justa causa também, né? Então, se você tem dúvida, já manda aí para o nosso WhatsApp, é o 99105-0400. Já você volta, viu, doutora? Tá certo. Combinado, então.